Boa joia? tarde, Clésio. Boa tarde, ouvintes. Clésio, você sabe que é sempre um prazer falar com você, falar com seus ouvintes. A gente teve a oportunidade de trabalhar por algum tempo juntos e é muito bom a gente estar juntos novamente para falar sobre esses assuntos que interessam a todos, né? Com certeza. Ô, Márcia, essa faceta humana, que é a parte da mente, é uma das que mais, sinceridade, é uma das que mais me atrai. Tentar entender, né, coisas que a gente quase não vai conseguir, tentar entender a mente, né, as lacunas, os compartimentos, subcompartimentos, enfim. A nossa mente é muito complexa, né? E como você falou aí, em outros tempos a gente fazia um programa na Rádio Vitoriosa em que a Márcia participava uma vez por semana do nosso programa, pelas manhãs, né? Falando sobre psicologia positiva, sobre depressão, ansiedade. Quer dizer, nada mudou, né, Márcia? O ser humano continua se deparando com o paredão mente, né? Cérebro, pensamentos. Pois é, Clésio, a mente é realmente uma incógnita que o ser humano vai desvendando aos poucos e, na verdade, quanto mais a gente desvenda, mais a gente percebe que tem coisas ocultas, que tem coisas para a gente conhecer, mas tudo que tem sido estudado até hoje tem auxiliado muito o ser humano, e nós que trabalhamos com a psicologia, a gente tenta dar essa contribuição para que as pessoas se conheçam melhor, para que as pessoas possam viver melhor. Então, já não é mais um paredão, assim, já tem, a gente já conheceu, eu digo assim, as pessoas que trabalham com a mente, né, os cientistas da mente, já conhecem alguma coisa a respeito do ser humano. É claro que que aparecem situações diferentes, né, e que as pessoas reagem de modo diferente, mas que esse conhecimento da mente tem ajudado muitas pessoas a viver e a sobreviver dentro dessas situações diferentes e difíceis. Ainda bem, né? Porque você imagina. Ainda bem. Quer dizer, todo o artifício, toda a ferramenta, todo o mecanismo, todo o ensinamento, todo o conhecimento, toda a sabedoria que pudermos, principalmente no estágio em que o mundo está hoje, nos utilizarmos para contribuir para uma melhoria na qualidade de vida das pessoas do ponto de vista emocional, muito bem-vindo, né, Márcia? E todo esse conhecimento que vocês trazem aí nos arcabouços da psicologia, né, tem colaborado sobremaneira. Pena que nem toda a maioria da população tem acesso, né, assim, a um psicólogo, né, nesses momentos difíceis, né, principalmente nesse que nós estamos atravessando de pandemia, não é isso? É uma pena, Clésio. Já melhorou muito. Teve uma época que realmente o tratamento psicológico era muito elitizado. Hoje já melhorou bastante, mas ainda assim ele tem muitas pessoas que não têm esse acesso, umas até por paradigmas, por crenças erradas, por achar que psicólogo é coisa de doido, que a pessoa precisa entrar num sofrimento emocional muito grande para procurar o psicólogo, e outras realmente por problemas culturais, sociais mesmo, que não tem, elas têm outras prioridades, né? Uma pessoa, às vezes, ela precisa fazer um tratamento psicológico, mas ela tem outras necessidades básicas, né? Precisa comer, se vestir, sobreviver, e não sobra dinheiro, não sobra tempo para terem esse acesso. E agora, quanto mais os governantes tiverem essa consciência, né, mais pessoas terão o acesso ao tratamento e à prevenção psicológica. Pois é. Ô, Márcia, uma pergunta que todo mundo que vai te entrevistar deve te fazer. A sociedade está doente? O ser humano está doente do ponto de vista emocional? Como é que está a cabecinha do ser humano hoje? Em relação a tudo? A tudo. Ou em relação a esse momento que a gente está vivendo? Esse momento, evidentemente, nós vamos falar dele daqui a pouco, mas ele, evidentemente, potencializou o que já estava, na minha opinião, meio desregulado, né? Mas eu queria saber de você, como psicólogo, como é que você avalia, olhando assim,
nesse prisma de um ponto de vista privilegiado, assim, olhando a humanidade como está, olhando como está a situação no mundo hoje, como é que você avalia a mente do médio do ser humano médio, assim? Olha, infelizmente tem vários setores e vários seres humanos que estão realmente adoecidos. Mas tem muita coisa sadia ainda, tem muita coisa saudável acontecendo no mundo. O problema é que as pessoas têm um comportamento assim e um hábito de olhar sempre para o lado mais negativo. Mas existem várias coisas boas, várias coisas saudáveis, bonitas acontecendo, tanto dentro de cada ser, quanto ao redor da gente. Mas realmente, assim, existem várias pessoas e vários núcleos humanos adoecidos, com certeza. Você vê, tem muito ódio na internet, né? Muita gente destilando ódio, este contra aquele pensamento, pensamentos divergentes se degladiando, né, na internet. Você liga a televisão, é só notícia ruim, eu não sei porquê, não tem uma notícia boa, né? Ou raramente existe uma notícia boa. Programas que eram... Pois não, pode falar, fica à vontade. Você já se perguntou, Clésio, por que as pessoas gostam tanto de notícia ruim? Deve ser algum... A maioria, né? Parece que a maioria gosta. Pois é uma espécie de prazer, né, mórbido, né, que está no próprio telespectador, né? Parece que procuram, né? Em vez de procurar uma televisão com a programação saudável, fica vendo só aquilo que não presta, não é isso? Acho que é uma certa afinidade com aquilo que é ruim, mas não é uma coisa assim, porque a pessoa é ruim. Foi uma cultura criada, né? Porque parece que o que é ruim vende mais, é mais interessante, e no entanto não é. Estão acontecendo muitas coisas boas no mundo, e essa cultura ela pode ser mudada também. Mas aí depende de cada pessoa. É claro que a gente tem que ficar informado, nós temos que ficar informado, e realmente a gente não pode fugir da realidade que estão acontecendo coisas difíceis, né, coisas complexas no mundo, mas também estão acontecendo paralelamente atos e atitudes e acontecimentos muito bons também. Claro, sempre, né? Mas parece que o que é mediatizado, colocado na mídia, é justamente aquilo que dá mais impacto, por ser justamente forte, por ser justamente impactante, né? Você não vê uma notícia boa, amena, tranquila, ganhar o mesmo destaque que notícia ruim ganha, por exemplo. Não é à toa que programas policiais têm altos índices de audiência, né? Enfim. É uma questão cultural mesmo, e que cabe ao ser humano tentar mudar esse direcionamento para gostar de coisas ruins, porque o ser humano também tem muitas coisas boas. Sim, então claro. A gente tem que buscar isso dentro da gente primeiro, e aí a gente vai buscando fora também, sem se alienar, sabendo que nós estamos cercados por coisas boas, por coisas ruins, e procurar o que é belo e bom dentro da gente, para se conectar com o que é belo e bom também fora, e aprender também a se defender das maldades do mundo, vamos dizer. Você vê, né? Você que está em casa nos ouvindo agora nesse momento, eu estou conversando com a psicóloga Márcia Pales aqui, né? Falando sobre as doenças da mente, enfim. Ô Márcia, antes da pandemia, que já dura um ano, né? Esse terror que pairou sobre a humanidade, e que está sendo vendido, né, cada vez mais como, não que não seja perigosa a doença, mas ela está sendo vendida como realmente um vampiro, uma coisa assim, que a qualquer momento pode ceifar a vida do próximo, que está bem próximo da gente, ou pode até pegar a gente mesmo de surpresa, né? Enfim. Sim, nós temos que tomar todos os cuidados, nós não devemos nos esquecer disso. Mas enfim, o terror que é feito, uma espécie de engenharia social que é usada, né, para tratar desse assunto. Antes da pandemia, as pessoas já estavam adoecidas. Eu sempre bato nessa tecla, as pessoas já estavam adoecidas com relação à doença mental, né? Enfim, emocional.
angústias, síndrome do pânico. Como é que potencializou isso na sua ótica como psicóloga? Como isso se potencializou, como chegou a essa situação? Não, porque já tínhamos suicídio, já tínhamos aí pessoas tomando remédio. Agora, imagina só a situação. Nós temos lá uma pessoa que mora sozinha no apartamento, já de certa idade, e que a todo momento que liga qualquer canal de televisão, né, ouve falar, né, de número de mortos. Hoje morreram 5, ontem morreu 10, enfim. Como é que está a cabeça dessa pessoa que já sofria com síndrome do pânico, ansiedade, ou às vezes tudo junto? Então, era isso que eu estava começando a falar agora mesmo, Cléber. As pessoas, elas têm que prestar muita atenção em si mesmas para ver com que elas estão se conectando. Porque a doença geral, o adoecimento geral, ela começa dentro de cada um. Então, você que tem que prestar atenção com o que notícia você está se conectando, com que fato, com que sentimento você está se conectando. E como eu dizia, nós todos temos coisas belas e boas acontecendo dentro de nós e ao nosso redor. Então, você falou que daqui a pouco você vai falar da psicologia positiva, mas eu vou antecipar um pouquinho. Pois não. Mesmo a psicologia, como ela era tratada até há muito pouco tempo atrás, ela tentava melhorar uma doença. Você iniciou a nossa conversa falando de doença. Então, a psicologia, ela, assim como a medicina e outras áreas da saúde, ela tentava tratar uma doença já instalada. Hoje em dia se fala muito em prevenção em todas as áreas da saúde. E a psicologia positiva, ela é uma área de atuação da psicologia que foca mais na prevenção à saúde emocional. Mas as pessoas, elas podem fazer essa prevenção já com elas mesmas. É apenas se observando, se conhecendo melhor e tentando não se deixar contaminar por tanta coisa ruim. As coisas ruins estão acontecendo, nós não podemos negar, mas porém a gente também tem que se deixar influenciar pelas coisas boas. E essas coisas boas, elas começam dentro da gente, porque todo ser humano, ele tem o lado, vamos dizer, o lado mais sombrio, né? Aquele que Jung chamava de sombra, e o lado mais luminoso. Então, não é que nós somos divididos, assim, de um lado eu vou ser totalmente luz, eu vou ser totalmente sombra. Nós precisamos conhecer os nossos dois lados, mas nós precisamos nos voltar mais para esse lado bom que cada um tem. E sem uma coisa utópica, sem ser uma coisa assim de fantasia. Mas todos nós e todos os outros seres humanos têm esse lado bom. Então nós temos que aprender a conhecer esse nosso lado mais luminoso para a gente se conectar com acontecimentos e fatos melhores. E mesmo agora, o que aconteceu com o ser humano foi, eu acho que o contrário. As pessoas começaram, talvez por se defender, né? A maioria das pessoas, acho que todas, de uma certa forma, começaram a ficar muito ligados nesse lado obscuro do ser humano, tanto o seu quanto o do outro. E isso desperta realmente sentimentos muito negativos e sentimentos adoecidos. E a pessoa começa a adoecer, ela começa a dar mais importância para o medo do que para o amor, para a ansiedade do que para a serenidade. E nós todos temos esses sentimentos todos. Aí você escolhe qual você quer desenvolver, de que forma você quer desenvolver, né? E tem muita gente que foi com o grupo. Se um grupo todo começa a se ligar mais nessas coisas negativas, a pessoa não quer sair do grupo e ela fica ali, naquele patamar, sofrendo também. Mas existem vários grupos que estão também trabalhando para que as coisas melhorem. Eu não sei se eu fui clara, mas é isso, tá? Não, tá bastante claro até.
Vamos fazer um intervalinho rapidinho, já chegamos aí no finalzinho desse primeiro bloco e a gente continua essa conversa já depois do intervalo comercial. Hoje a nossa conversa boa é com a psicóloga Márcia Palles, falando sobre os mistérios da mente humana aqui no nosso programa, tá? Voltamos já. Entrevista. Conversa ao pé do rádio. Entrevista. Conversa ao pé do rádio. Muito bem, estamos de volta então com o nosso programa nessa tarde, recebendo hoje a psicóloga Márcia Palles, que está aqui com a gente falando sobre os melindres da mente humana, né, os mistérios que cercam todo o pensamento humano. Lógico que meia hora não dá para a gente falar de tudo, né? Muito complexo, né, Márcia? Mas a gente tenta... para isso ia precisar mesmo de dias, de muitas horas, e a gente não conseguiria. Mas a gente pode falar um pouquinho para tentar levar essa mensagem até todos os ouvintes. Você acha que as redes sociais, que tanta gente adora, eu gosto, mas eu tenho um pé e meio atrás com rede social por conta da questão da própria engenharia social, né? Que tentam, enfim, fazer uso em relação à mente das pessoas, usando meios sociais para isso. A gente tem que usar, mas sabiamente, né? Você acha que as redes sociais, elas de alguma maneira, elas intercederam para uma piora do lado emocional das pessoas? Hoje em dia você tem aí uma necessidade de ficar de 5 em 5 minutos indo lá no Instagram, no Facebook, vendo se alguém curtiu uma foto que você postou. Todo mundo no Instagram, inclusive, é bonito. Você nunca vê ninguém chorando, nunca vê feio. As melhores fotos, as melhores poses, não é verdade? Não tem bandido, só tem mocinho. É uma coisa incrível. No Instagram tem filtro, no Instagram tem maquiagem, né? No Instagram os homens se apresentam com as melhores roupas, nas suas melhores poses, as mulheres também. A gente escolhe o melhor ângulo, sim. Eu acredito sim, que a rede social, ela também tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E ela, como lado bom, ela estabeleceu uma comunicação que nunca antes foi observada na história da humanidade. Então ela é um veículo de comunicação fabuloso, fantástico mesmo, onde as pessoas, elas conversam, elas se comunicam, elas namoram, elas vendem o seu produto, elas fazem tudo, dá para fazer tudo na rede social hoje. E também tem o lado ruim, que é aquele lado de que as pessoas invadem os limites das outras pessoas, existe muita fofoca, existe muito sentimento ruim, como inveja, sentimento de autoestima baixa, quando as pessoas vão se comunicar, vão se comparar com as outras pessoas. Então ela despertou essa gama de imensos sentimentos, porque ela é uma ferramenta, assim, fantástica. Aí, de novo eu falo, você pode escolher fazer da rede social o que você quiser. E se você escolhe um lado bom, ela pode ser de grande utilidade. Ela já virou, para muitas pessoas, ela virou emprego, ela virou marketing, sabe? Ela virou comunicação positiva. A rede social, ela é tudo, mas o contrário também existe. Então, essa é uma escolha que você faz. Eu acho a rede social, sim, responsável por muitas coisas negativas que vem acontecendo na nossa sociedade, mas é por escolha das pessoas, da maneira como a utilizam. Muito bem, é verdade. E ladeando as redes sociais, nós temos aí emissoras de televisão que exploram ao máximo, né, as mazelas da sociedade. Nós temos aí programas de altíssima audiência, não sei se hoje em dia está tanto quanto foi no passado, mas nós temos programas emburrecentes, dando 30 pontos de audiência, 40 pontos de audiência, quer dizer, até hoje. Vou citar como exemplo aí o Big Brother Brasil, que nunca teve tão ruim. Sempre foi péssimo, mas se superou dessa vez. Pode ter gente do outro lado não concordando com a gente, eu acredito que tem, mas programazinho. Vou questionar, Clésio Honorato. Sabe, eu não sei o que acontece. Parece que as pessoas gostam de uma briga, né? Olha, Clésio, eu vou questionar a sua opinião. Como eu tô aqui, parece que eu tô no meio do muro, em cima do muro, mas não é isso não.
mesmo o BBB e outros tipos de programa desses, se você assistir com um olhar diferenciado, e eu vou dizer que eu assisto, tá? Eu assisto, lógico, eu sou uma profissional do comportamento humano. Sim. E eu adoro observar o comportamento humano, né, e tirar as minhas conclusões. Então, o BBB ou outros tipos de programas é uma vitrine do comportamento humano e de como está a sociedade humana hoje em dia. Então, olhando por esse ponto de vista, não olhando só para torcer nas tretas, nas brigas, nas humilhações, porque nesse ponto, sim, a nossa dignidade se revolta, a nossa empatia se revolta quando você vê um ser humano lá humilhando outro ser humano ou tentando passar por cima, né? E isso daí, sim, é revoltante. Mas quando você vê pelo outro lado, que as pessoas assistem e não estão aprovando aquele tipo de comportamento e estão tentando mostrar para todo mundo através do voto que a pessoa que está se comportando daquela maneira, ela não merece ficar até o fim do programa, porque ela desrespeitou outra pessoa lá dentro, de uma forma ou de outra, aí eu acho positivo. Porque aí está mexendo com os nossos bons sentimentos. Se eu não aprovo uma atitude má, uma atitude indigna, eu estou demonstrando que eu tenho um bom sentimento, eu estou me conectando com um bom sentimento. O que eu realmente concordo com você, e que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, é que a maioria das pessoas que está assistindo se torna juiz, quer condenar, quer execrar alguém que é simplesmente um ser humano e que lá está dando vazão aos maus instintos que todos nós temos e que numa situação de pressão pode aflorar. Sim. Né? E então, quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de não julgar, de não condenar. Nós não somos juízes, nós não somos deuses, mas eu posso sim reprovar dentro de mim e não concordar com aquilo. Talvez a forma como é exibido, em alguns momentos, né, pode também dar vazão a isso, a despertar maus sentimentos aqui fora, e isso realmente eu acho que tem que ser reavaliado pelos produtores do programa, né, pela mídia em geral dos programas, porque esse não é o único, esse tem maior alcance, mas nós temos outros, temos a Fazenda, Férias com o Ex, etc, né? Então, esses outros eu nem assisto, mas o BBB eu confesso que eu assisto. Eu não consigo assistir nenhum, viu? Te confesso. Eu consigo demais. Pra mim faz muito bem não assistir. Bom, mas eu respeito. E tem momentos que a gente não consegue mesmo, que a gente até para e fala, nossa, não estou dando conta. Mas eu, como psicóloga, alguns desses programas, algumas vezes, eu assisto sim, como observadora e estudante, né? Eu tô sempre uma aprendiz, vamos dizer, uma aprendiz do comportamento humano. Antes da gente falar de ansiedade e tal, e doença, pânico nessa pandemia, eu queria ver com você o seguinte, o tema você acha que se a mídia fosse melhor utilizada, e ao invés de ficar focalizando nesse lado negativo, lado mal, se começasse a aproveitar essas ferramentas de comunicação social de uma forma mais positiva, né? Uma psicologia mais positiva, tentando elevar o nível da coisa, colocando saúde em primeiro lugar, colocando coisas positivas. A gente vê nessa emissora que foi citada aí, que quase não existe essa preocupação, né? Você falou em produtores preocupados com isso, eu duvido, mas existem emissoras menores que têm essa preocupação, que já notaram que tem gente que tem demanda para isso. Eu não assisto essa emissora e algumas outras, e faço opção pela internet. Hoje eu sou uma pessoa que posso dizer que assisto só conteúdo de internet, praticamente não vejo emissora de televisão mais, embora existam bons programas que a gente sabe em outras emissoras. Mas enfim, você não acha que se fosse utilizado essa mídia toda
para fazer um bom proveito, colocando entretenimento sadio, sabe, pensamentos sadios nas novelas, ao invés de ficar tentando criar situações, climas, criar novos contextos sociais, de família, criar um punhado de situação que não existe, que o ser humano tem dificuldade para engolir. Você acha que não seria melhor para a saúde mental da sociedade como um todo? Sim, eu concordo com você e eu acredito que a humanidade está caminhando para isso. A sociedade está caminhando para isso. Nós estamos em um período de transição social, e nos períodos de transição, a mídia, ela também entra numa crise, né? A mídia está em crise, a TV aberta está numa crise, embora eles ainda ganhem bastante dinheiro com isso, as TVs, as rádios mesmo, a mídia em geral, ela tem que sobreviver, e mais que sobreviver, ela é muito comercial. Mas eu acredito, falando agora de uma generalidade, não vou falar só da mídia, mas a mídia é o nosso maior comunicador, né? A mídia e as redes sociais, que são um tipo de mídia também, elas estão numa fase de transição, acompanhando a transição da humanidade. Então, e quando, por exemplo, a gente coloca uma água numa panela para ferver, o que acontece? As bolhas vão para cima, né? E aquilo ali, e aquela água pode queimar. Mas depois que aquilo ferver, aquela água estará depurada, né? Certo. Depois que ferver, aquela água estará mais limpa. E eu acredito que é o que está acontecendo agora. Eu acho que nós estamos fervendo, né? A humanidade está fervendo, infelizmente. E nesse fervor ou ferveção, vamos dizer, o que acontece é que muita coisa ruim, a sujeira vem para cima, né? Perfeito. E eu acredito que é o que está acontecendo, mas essa transição não é ruim, embora talvez a nossa geração, a geração dos nossos filhos e dos nossos netos ainda vai passar por uma depuração muito grande, e nisso eu vou colocar a mídia também está passando por esse processo de depuração, as pessoas também nas escolhas que elas fazem, do que elas querem ver, né, do que elas querem viver também. Então essa transição ela vai ser uma coisa boa, sabe? Mas por enquanto nós estamos vivendo aquele momento de crise, né? De crise de valores, de crise de comunicação, como você está falando. E o ser humano, nesse momento, é que precisa olhar de volta para si mesmo e ver o que ele escolhe. O que eu escolho enxergar, o que eu escolho viver. O controle remoto está na mão. Como assim? O controle remoto está na mão de todo mundo, né? Basta querer. Exatamente, eu sei que você está falando no sentido figurado. Claro. Controle remoto são as nossas escolhas, e nós é que vamos escolher se a gente vai escolher o lado ruim da mídia, o lado bom da mídia, o lado ruim da rede social, o lado bom. E nós, como pessoas que temos assim, um pouco de visão, né? Eu acho que a gente tenta influenciar as outras pessoas a escolherem um lado melhor, aquele que é melhor para si mesmo e para a humanidade. Claro. Bom, agora nós estamos chegando perto do finalzinho. Eu queria que você, utilizando aí do conhecimento da psicologia positiva, pudesse influenciar aqui através da mídia, do rádio, as pessoas que estão nos ouvindo, estão atravessando momentos difíceis por conta também da pandemia de Covid, né? Por não poderem sair, não poderem se divertir, estarem enclausurados dentro de casa com medo de receberem visitas até de parentes, com medo de morrer, né? E recebendo essa onda toda de notícias ruins todo dia, através de jornal, de rádio, de televisão, de tudo quanto há de mídia existente. Eu queria que você usasse esse poder que tem a psicologia positiva através da sua fala para dizer para essas pessoas como elas devem proceder, se elas tiverem depressão, se elas estiverem atravessando um momento de ansiedade, de pânico, né? Eu fico imaginando, Márcia, a quantidade enorme de pessoas que estão sofrendo, né?
aí pela cidade afora ou pelo país afora, com pânico, com síndrome de pânico, desenvolveram Verdade. durante essa pandemia, sabe? Então eu queria que você estendesse aí a sua fala nesse sentido, para alcançar ou tentar alcançar quem estiver nos ouvindo e passando por esses problemas, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, aperto no peito, enfim, aquela coisa ruim toda que paira sobre a humanidade nesse momento. Bom, o que eu tenho a dizer para vocês, para todos nós que estamos passando por esse momento, é que se você já chegou nesse estágio, que a ansiedade cresceu tanto, que você está em estado de depressão, que você está com síndrome do pânico e outras doenças emocionais, não fique sozinho. Vamos aproveitar essas redes, né, de comunicação que nós temos na nossa mão e peça ajuda. Porque se você não pode, nesse momento, estar abraçando uma pessoa querida, mas você pode telefonar para ela, você pode dizer, eu estou mal, conversa comigo, você pode pedir ajuda também profissional, porque hoje os profissionais da psicologia, da psiquiatria e outros profissionais, né, que não precisam estar em contato direto com a pessoa, nós estamos atendendo via online. Então, você pode pedir essa ajuda, se você não tem condição de ter essa ajuda, mas peça ajuda para a sua família, conversa com as pessoas, vamos usar esses meios de comunicação que a gente tem para poder ficar mais em contato. Se o contato não pode ser direto, que a gente faça esse contato através da fala, não se esconda, não pense que você está sozinho, ninguém está sozinho, nós todos estamos no mesmo barco e nós todos temos que dar as mãos do coração uns para os outros, e se você ligou para alguém que não te entendeu, liga para outra pessoa, conversa no WhatsApp com outra pessoa, e acima de tudo, converse com você mesmo e olhe para as coisas boas que você tem. E se você não está assim, totalmente só em casa, existem outras pessoas na sua casa com quem você pode estreitar os laços. Hoje as pessoas estão, mesmo querendo ou sem querer, conversando mais dentro de casa, porque a gente é o lugar onde a gente precisa estar, né, e conversando mais com pessoas com as quais não se comunicava antes. Então, use isso a seu favor e a favor das outras pessoas. E se você está melhor um pouquinho, tente dar uma ajuda, tente ser solidário, empático, entender que o outro também está sofrendo, conversar com o outro. É isso que eu tenho para dizer. Vamos fazer a prevenção antes de você ficar mais doente. E se você tiver já bastante adoecido, peça ajuda. Não deixe de pedir ajuda. A psicologia positiva, ela trabalha com isso, prevenção à saúde emocional. Então, nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. E, ao mesmo tempo, eu quero que vocês lembrem-se, fiquem com essa mensagem final, que é o seguinte: se você se conhecer a você mesmo, você vai conquistar o mundo. Quem falou isso não fui eu. Em outras palavras, quem falou isso foi um grande filósofo da antiguidade, o Sócrates, lá da Grécia Antiga. Conheça-se, entre em contato com você mesmo para você saber o que você precisa, e pedir essa ajuda ao outro, e ao mesmo tempo como você pode ajudar o outro. É essa mensagem que eu tenho para hoje. Legal. Quem quiser falar com a Márcia Palles, encontra nas redes sociais, encontra no Instagram. Se quiser marcar uma consulta com você, como é que faz? Qual é o procedimento? Eu tô lá no Instagram, tô no Facebook, e depois, quando as pessoas querem falar comigo, aí eu passo o WhatsApp, né, o WhatsApp profissional, e no Instagram e no Facebook as pessoas podem me achar, sim. Meu WhatsApp é esse número que eu tô, 991799407, e eu uso muito bem as redes sociais para mostrar que as pessoas podem sim pensar e repensar em si mesmas e nas questões que afligem a humanidade de uma forma mais positiva para poder aprender e crescer cada vez mais. Legal. Eu estou lá, quem quiser me procurar é só
digitar Márcia Palles que me acha, tá bom? Maravilha, muito bem. Márcia, eu queria agradecer mais uma vez por ter aceito esse nosso convite, bater esse papo com a gente, que eu tenho certeza que ajudou muita gente que está do outro lado aí do rádio, às vezes sozinho, ouvindo o radinho, né? Essas palavras sempre soam como acalento, como um bálsamo, né? Como um remédio. Isso é muito bom, esse lado positivo da psicologia. Eu gostaria também de agradecer, além de agradecer, convidar para você voltar ao programa mais vezes para a gente conversar sobre esse tema que é a mente humana, ok? Obrigado por ter participado aqui com a gente. Boa tarde aí para você. Foi um prazer, quando você quiser. Um grande abraço a você e um grande abraço a todos os ouvintes. É isso aí, gente. Falamos com a psicóloga Márcia Palles aqui no nosso programa, na entrevista do dia, Conversa ao Pé do Rádio. Entrevista. Conversa ao Pé do Rádio.